Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 15 da série sobre teoremas da incompletude de Gödel. Falaremos sobre o lema da diagonal, um lema fundamental para a demonstração do teorema, e ele vai reunir várias das técnicas que desenvolvemos até agora no curso. Vamos lá? O lema diagonal de Gödel nos diz que, dada uma fórmula qualquer φ com pelo menos uma variável livre x1, existe uma fórmula alfa tal que a aritmética de Peano demonstra que alfa é equivalente a φ quando substituímos na variável x1 o número da fórmula alfa. O que isso quer dizer intuitivamente? Isso quer dizer que somos capazes de encontrar uma certa reflexão para a fórmula φ. Ou seja, qualquer propriedade φ que fale de números de outras propriedades é tal que existe uma fórmula alfa que expressa a ideia de que alfa é um exemplo para a propriedade φ. Antes de demonstrarmos esse fato, estudemos uma função recursiva muito importante. Dada uma fórmula φ qualquer que tenha pelo menos uma variável livre x1, então somos capazes de obter a fórmula φ do numeral de n, onde n é o número da fórmula φ. Nós escrevemos literalmente quem é a fórmula φ. E se temos isso, podemos determinar o número que representa essa fórmula. A partir disso, nós escrevemos o numeral correspondente a esse número, que é uma sequência de ns com o zero. E fazemos a substituição em todas as ocorrências livres da variável x1 na fórmula φ. Esse é um procedimento recursivo e por isso nós podemos aplicar o teorema da representação e dizer que essa função que transforma φ na φ do número dessa fórmula é representável na aritmética de Peano. Vejamos um exemplo desse procedimento. Se nós tomamos a fórmula φ que diz existe x2 tal que não vale que x2 é igual a x1, então nós podemos agora fazer a correspondência dessa fórmula com uma sequência de números. Então observamos que essa fórmula tem 8 símbolos e começamos a nossa representação por sequência de números com o tamanho da sequência, 8. Em seguida, buscamos os números que representam cada um dos símbolos da nossa fórmula. E a partir disso, vamos obter essa sequência de números. Com essa sequência de números, nós podemos obter o único número que representa essa fórmula. É o número que pode ser decodificado a partir da função beta de Gödel. Digamos que esse número é o número 123.047. Isso é meramente ilustrativo, porque o número seria muito grande. Então vamos tomar que o número que representa essa sequência é esse número apenas como uma ilustração do procedimento. Então, no lugar da variável x1, nós precisamos trocar pelo numeral correspondente a esse valor, ou seja, uma sequência de 123.047 s's e depois o símbolo 0. Agora que nós temos isso, nós podemos obter uma nova sequência que agora representa essa substituição. Então deixamos primeiro em aberto quem é o tamanho dessa sequência e repetimos tudo que não é o x1. Quando encontramos o x1, nós agora substituímos pelo numeral correspondente, que vai ser uma sequência de 7, 0, porque o 7 é a representação do símbolo S, 0 é o abre parênteses, então vamos fazer 123.047 vezes a S abre parênteses, depois o símbolo que representa o 0, que é o 6, e depois 123.047 fecha parênteses. Observe que essa vai ser uma sequência imensa, muito grande, justamente porque usamos o número que representa essa fórmula. E esses números são muito grandes. Então, ao fazer essa substituição, vamos obter um número maior ainda. E nós finalizamos com o fecha parênteses que nós tínhamos na fórmula original.
Agora nós podemos calcular quem é o tamanho dessa fórmula. Basta pegar o tamanho da fórmula inicial e somar com o número de s's e parênteses que nós adicionamos. Então temos como resultado que o tamanho dessa sequência vai ser 369.148 e essa vai ser colocado como o primeiro elemento da nossa sequência de números. Desse modo, nós agora podemos obter o número dessa sequência substituída. E todos os procedimentos que fizemos aqui são recursivos. Temos, portanto, um procedimento recursivo que leva uma fórmula gama à fórmula gama quando substituído uma variável x1 pelo próprio número da fórmula original gama. Como se trata de um procedimento recursivo, nós sabemos, pelo teorema da representação, que essa função é representável. Isso quer dizer que existe uma fórmula psi alto, que vamos chamar de psi alto, representando essa função na aritmética. Isso significa que para qualquer número k que seja o número de uma fórmula gama e que, sendo o número da fórmula gama, quando substituímos x1 pelo próprio número da gama, então a aritmética de Peano prova que Q é o número y se somente se a função, a fórmula psi alto relaciona o numeral k ao y. Isso significa que a fórmula psi alto representa essa função. Ou seja, podemos usar essa função dentro da própria aritmética. Isso vai ser fundamental para obter o lema diagonal. Vamos então, antes de começar a demonstração, usando esse fato importante, mostrar o que nós queremos. Dada uma fórmula φ, nós queremos obter uma alfa que seja tal que alfa é equivalente ao numeral de alfa valer para essa fórmula φ. Para fazermos a prova do lema, temos disponível à nossa mão a fórmula φ e a fórmula psi alto, que, embora seja muito complicada, pode ser efetivamente escrita. Agora que temos essas duas definições, vamos definir mais uma fórmula, a fórmula θ aplicada ao x. Ela diz que para todo y, se psi alto vale para xy, então φ de y. Essa fórmula ela expressa a ideia de que se y é o resultado da aplicação da fórmula em x a si mesma, então vale a propriedade φ para y. Essa fórmula, ela de fato é uma forma concreta. Nós podemos escrever todos os seus símbolos e, portanto, podemos ter às nossas mãos o número correspondente a essa fórmula, que vai ser o número de θ, como escrevemos aqui. Definimos a partir da fórmula θ, aplicando a fórmula θ à própria θ, vamos obter exatamente a fórmula alfa que nós queremos. E nossos passos agora vão ser o de demonstrar que a fórmula alfa tem a propriedade desejada. Pelo teorema da representação, nós sabemos que a aritmética de Peano demonstra que psi alto vale para θ y, se e somente se o y é o resultado da nossa função, ou seja, y é θ aplicado ao número de θ, o número dessa forma. E, além disso, nós sabemos que, se definirmos a θ com a fórmula acima, podemos simplesmente fazer a substituição da variável x por um número, e esse número vai ser o número de θ. Nós substituímos aqui, literalmente, o número da fórmula θ na definição, na equivalência com a sua definição. Então, essas duas fórmulas, essas duas expressões, são demonstráveis na aritmética de Peano. Então, observe o seguinte, vamos agora substituir no psi alto de θ y a igualdade y igual a θ do número de θ. E com isso, vamos obter a seguinte expressão. Vamos obter que a aritmética de Peano demonstra que θ aplicado ao número de θ é equivalente a y para todo y, se y é o número da fórmula θ aplicada ao número da fórmula θ,
então vale φ de y. Mas prestemos atenção ao que está acontecendo no lado direito dessa equivalência. Nós temos aqui para todo y, nós temos esse y igual ao alfa, então vale φ de y. Então, nós podemos primeiro escrever isso de acordo com o alfa, então só substituímos o nosso alfa aqui, e agora notamos que do lado direito dessa expressão nós podemos fazer uma simplificação importante. Essa simplificação vem do fato de que essa quantificação sobre o y ela passa a ser inócua. Nós estamos quantificando e dizendo para todo y, se o y é igual a alguma coisa, então vale algo sobre o y. É a mesma coisa que dizer, para todos os seres humanos, se esse ser humano é Alfredo, então ele está falando aqui com vocês. Ora, esse para todos os seres humanos não vai ter importância, porque se eu estou condicionando depois que esse ser humano é igual a um ser humano em específico, então essa quantificação passa a não ter mais importância. Então, essa expressão do lado direito, para todo y, y igual a o número de alfa, então φ de y é equivalente a dizer que φ se aplica a o número de alfa. E, portanto, obtivemos exatamente aquilo que queríamos. A aritmética de Peano demonstra que alfa é equivalente a φ aplicado ao número de alfa. E esse resultado é fundamental para que no próximo vídeo possamos fazer a demonstração do primeiro teorema de Gödel. Muito obrigado e até o próximo vídeo.